Demônios nazistas. Talvez você não saiba, mas durante a Segunda Guerra Mundial, vários médicos alemães realizaram experiências desumanas, cruéis e muitas das vezes mortais em milhares de prisioneiros dos campos de concentração. Essas experiências médicas e morais realizadas durante o Terceiro Reich podem ser divididas em 3 categorias. A primeira consiste em experiência que tinha por finalidade facilitar a sobrevivência dos militares do eixo. Em Dachau, médicos da Força Aérea Alemã e da Instituição Experimental Alemã de Aviação realizaram experimentos sobre reações a altas altitudes, usando câmaras de baixa pressurização para determinar a altitude máxima da qual as equipes das aeronaves danificadas poderiam saltar de paraquedas em segurança. Os cientistas alemães também realizaram experiências de congelamento, utilizando os prisioneiros como cobaias para descobrir um método eficaz de tratamento para hipotermia. A segunda categoria de experiências tinha por objetivo desenvolver e testar medicamentos, bem como métodos de tratamento para ferimentos e enfermidades que os militares e as equipes de ocupação alemã encontravam no campo. Nos campos de concentração, por onde acontecia a ocupação alemã, os cientistas testavam agentes imunizantes e soro para prevenir e tratar doenças contagiosas como malária, tifo, tuberculose, entre outros, infectando os prisioneiros com as tais doenças. Durante as ocupações, eram feitas todo tipo de experiências cruéis com os prisioneiros, como o enxerto de ossos, levando infecções e gangrena nos membros. E além disso, eles testavam novos medicamentos, mas o problema era que os prisioneiros não tinham nenhum tipo de doença. Mas os cientistas injetavam todo tipo de vírus possível, a fim de tentar encontrar a cura com suas cobaias, e com isso, usando possíveis antídotos. Mas isso ainda não era o fim. A terceira categoria de experiências médicas era considerada a pior de todas. Entre os nazistas existia um médico que poderia ser considerado o pior entre eles, e seu nome era Joseph Mengele, também conhecido como Anjo da Morte. Além de cometer todas as atrocidades que já foram ditas, esse homem tinha um favoritismo entre suas cobaias. Ele gostava de gêmeos. De certa forma, ele achava que irmãos biologicamente iguais poderiam conter a resposta para curas de diversas doenças e também melhorias genéticas. Quando chegava a um campo de concentração, irmãos gêmeos logo eram separados dos demais prisioneiros, e as crianças, essas recebiam tratamento especial, apenas no começo. Com isso, era servido os melhores pratos, tinham direito a mais refeições, brinquedos, isso tudo para que suas vítimas se mantivessem calmas e assim ganhando sua confiança. Mas não durava muito e logo as torturas mais cruéis que um ser humano poderia imaginar aconteciam. Mengele queria mudar a genética de suas cobaias e, por considerar gêmeos como uma raça superior, logo suas vítimas teriam um potencial para suas experiências. O cientista injetava tinta nos olhos dos gêmeos para tentar fazer alteração na cor da íris. Com isso, muitos sofriam de dores e grandes infecções de forma imediata, e outros ficavam cegos, e quando suas cobaias já não tinham mais serventia, Mengele arrancava os olhos e os colocava como enfeite na parede de seu laboratório. E ele também fazia outros tipos de experimentos, como extrair amostras de sangue de um irmão e injetar diretamente no outro, e estudava todas as reações que aconteciam. Algumas delas eram dores de cabeça muito fortes, febres altíssimas que duravam dias e, por fim, a morte. As atrocidades parecem não ter fim. Mengele matava os irmãos gêmeos de forma simultânea, a fim de estudar os corpos após morte, para saber como cada corpo se comportou durante o feito. E para isso, ele injetava clorofórmio direto no coração dos gêmeos, e com isso, o sangue coagulava e o órgão parava de bater.
Há relatos que ele retirava os órgãos de suas cobaias ainda vivas, sem anestesia e sem nenhum remorso. Tudo isso para saber se eles poderiam sobreviver. Afinal, ele achava que gêmeos eram seres superiores aos demais seres humanos. A crueldade de Mengele era tão grande que ele queria reproduzir gêmeos siameses de forma artificial. Ele teria costurado 2 irmãos gêmeos, unindo-os por seu pulso e suas costas, com isso fazendo com que seus órgãos internos e seu sangue fossem compartilhados entre eles. E alguns dias após a experiência, os membros das crianças gangrenavam e eles morriam. As atrocidades que aconteciam naquela época eram diversas, e nós iremos trazer uma segunda parte sobre isso. Então, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like, pois só aqui no Conhecimento Secreto você descobre tudo sobre aquilo que ainda não te contaram, sobre o nosso mundo e também de fora dele.